Olá, mamães e papás! Hoje vamos falar acerca do desenvolvimento cerebral dos bebês. Parece um tema assim muito estranho, mas vamos simplificá-lo ao máximo para que possam tirar partido no dia a dia destas informações. For Baby's Brain. Quando um bebê nasce, ao contrário da maior parte dos outros órgãos, o cérebro do bebê, aquele órgão que determina depois todo o funcionamento, o nosso funcionamento no dia a dia, nasce ainda imaturo. O que é que isto quer dizer e porquê é que isto acontece assim? Acontece assim porque na evolução da nossa espécie humana, se o cérebro continuasse a crescer e a desenvolver-se, tendo em conta as capacidades e competências que foi adquirindo à medida que nós fomos evoluindo enquanto espécie, o que aconteceria é que o cérebro dos bebês continuaria a crescer ao fim dos 9 meses, ou seja, uma gravidez nos seres humanos deveria rondar mais ou menos os 4 anos, o que seria impensável, como sabem todas as mamães que já passaram por gravidezes e que sabem que os 9 meses já começa a ser difícil, portanto imaginem 4 anos. E o que é que aconteceria? No final, o cérebro do bebê, a cabeça do bebê estaria tão grande que ao passar pelo canal iria fazer com que as mães morressem e provavelmente os bebês, e seria o fim da nossa espécie. Então a natureza arranjou este compromisso entre um desenvolvimento minimamente possível em termos cerebrais e o desenvolvimento da espécie também, para que nós nos mantivéssemos cá. E, portanto, os bebês nascem ao fim das tais 40 semanas com o seu cérebro por desenvolver, ou seja, nasce só com 25% do cérebro desenvolvido. Mais ou menos pesam à volta dos 400 gramas, imaginem, mas no final do primeiro ano o cérebro do bebê já pesa 1,2 kg. Portanto, estamos a ver um crescimento exponencial. O primeiro ano é o momento de maior e mais rápido crescimento cerebral, porque a velocidade a que o cérebro do bebê cresce é enorme. Então, qual é a implicação que isto tem? Basicamente, os bebês nascem com todo o potencial possível, com a possibilidade de virem a ser a melhor versão deles próprios no mundo. Isto porque é quase como se estivéssemos com todas as possibilidades ainda para aquele bebê se desenvolver em todos os níveis. E isto é base para um sucesso futuro, quer em termos de saúde física, de saúde mental, do sucesso, de competências relacionais, tudo isto se desenvolve neste primeiro ano. Nós temos a ideia que porque os bebês não falam e só comunicam as suas necessidades mais ou menos através do choro ou de alguns sinais que nós vamos percebendo, temos a ideia que não se passa nada, que eles só comem, dormem, mamam, fazem xixi, cocó e mais nada. Na verdade, dentro do cérebro dos bebês está um verdadeiro fogo de artifício e é aqui que nós temos que criar as fundações para o crescimento do bebê. É como construir uma casa. Se nós tivermos fundações sólidas, seguras, nós vamos ter uma casa que vai resistir a todas as intempéries. Se por outro lado as fundações não são assim tão sólidas, o que vai acontecer é que passados uns tempos aparece uma rachadela na parede. Nós vamos lá e pintamos, disfarçamos, mas passado outro tempo vão aparecer novamente e aquele defeito, entre aspas, vai ficar para todo sempre e com algum agravamento. Então o que é que nós podemos fazer? Está ao alcance de todos os pais, de todos os avós, de todas as pessoas que passam tempo com os bebês, nomeadamente as amas, as educadoras na creche, participarem nesta construção do cérebro. Como é que se dá esta construção do cérebro? O que é que os pais fazem? Fazem-no naturalmente, mas se nós estivermos atentos à importância que isto vai ter para o desenvolvimento do bebê, o que vai acontecer é que nós vamos ser ainda melhores pais e fazermos ainda melhor tudo aquilo que por instinto já fazemos. Então, o cérebro vai precisar de quê? De estimulação no primeiro ano e nos primeiros meses em particular, estimulação sensorial. Isto porquê? Porque estas competências, ou seja, no final do primeiro ano nós temos já cerca de 70% do cérebro desenvolvido e no final dos 3 anos nós já estamos com 85%. Então, isto quer dizer o quê? Que o cérebro precisa de ser estimulado sensorialmente, audição, visão, tato, massagem, contacto com pele,
E isto vai formar o quê? A base das competências. Primeiro desenvolvemos as partes sensoriais, em cima das partes sensoriais as partes motoras, os bebês começam a andar, a gatinhar, a caminhar, a saltar e por aí fora. Depois nós desenvolvemos partes cognitivas e depois partes mais elaboradas, como competências mais emocionais e morais. Então nós precisamos de muita estimulação, de expor o bebê a diferentes experiências durante o dia. Estimulação QB significa ler os sinais do bebê. Quando o bebê vira a cara para o lado e nos mostra que já não está interessado ou que está em sobreestimulação, nós devemos parar e depois, passado algum tempo, voltar. Mas não precisa só de estimulação, ou seja, não adianta eu só apresentar atividades diferentes para o bebê. O bebê precisa, o cérebro do bebê precisa, para crescer, de uma relação a que nós chamamos de dar e receber, que é quase como um jogo de ténis. O bebê faz uma careta e nós fazemos uma careta de volta. E ele olha para nós e percebe que nós queremos que ele nos responda. Então esforça-se imenso para nos responder. E a seguir nós, se calhar, fazemos um som diferente. E ele percebe, está aqui um som para eu repetir. E tenta repetir de volta. Ou seja, esta relação de dar e receber é a base para o desenvolvimento cerebral. Sem esta relação, não existe desenvolvimento cerebral. Não adianta colocar um bebê em frente a um tablet ou em frente a uma televisão a ver jogos educativos, porque falta a interação. E se não houver interação, não há desenvolvimento neuronal. Para vocês terem uma ideia da tal desenvolvimento cerebral brutal, exponencial, do tal fogo de artifício, um bebê nasce com cerca de 100 mil milhões de neurónios. Para terem ideia deste número, isto é um número que é 1 vezes 10 elevado a 60. Isto significa que tem muitos zeros, que nós não conseguimos sequer percepcionar esse número, mas é um número equivalente ao número de estrelas que existe na Via Láctea, ou ao número de grãos de areia que existem em todas as praias do mundo, ou ao número de folhinhas que existem em todas as árvores da floresta amazónica. Infelizmente agora um pouco menor. Portanto, é uma grandeza extrema. E mais, os neurónios, as tais células cerebrais, começam por se comunicar de forma assim rudimentar, é quase como se fôssemos por uma estrada secundária, mas depois, ao longo do tempo, essa comunicação vai sendo cada vez maior e as ligações entre eles multiplicam-se incrivelmente. Era como se eu tivesse de repente 100 amigos no Facebook e cada um desses amigos tivesse 15 mil amigos no Facebook e de repente eu tenho uma imensidão de ligações dentro do Facebook. Imaginem que, por exemplo, isto acontece no princípio, cada neurónio faz 2.500 ligações e ao fim do primeiro ano já estamos a fazer 15 mil para cada um desses neurónios, a uma velocidade superior ao 5G. Portanto, muito rápido. O que é que acontece com esta estimulação e esta interação? As ligações entre os neurónios vão ficando mais fortes, ficam isoladas por uma barreirinha de gordura que se chama mielina, quase como os fios elétricos, quando têm aquela partezinha de plástico para que não haja curtos-circuitos, para que a comunicação não seja interrompida. Então essas vias ficam cada vez mais rápidas, cada vez mais eficazes, e isso é o desenvolvimento cerebral a acontecer. O que é que acontece quando um cérebro de um bebê não é estimulado ou não tem este tipo de interação e desta relação? O que vai acontecer é que estas ligações entre neurónios vão desaparecer, vão, por um processo chamado poda neuronal, vão desaparecer. Imaginem, por exemplo, vocês vão um fim de semana para os Jerez, decidem ir lá acampar no meio do monte. E quando acampam, veem um lago, assim, uma coisa perto para vocês terem durante a semana, por exemplo, ou o fim de semana, e escolhem, por exemplo, veem 3 ou 4 caminhos, escolhem um dos caminhos para ir até ao lago. E fazemos esse caminho durante várias vezes ao longo deste fim de semana ou desta semana que passamos lá. Se nós depois olharmos para esses caminhos, o que vai acontecer é que aquele que nós usamos muitas vezes vai ficar sem ervas daninhas, vai ficar claro e vai ser mais rápido chegar ao lago. Por outro lado, aquele que nós não escolhemos vai ficar tapado pelas ervas que estão à volta e passado algum tempo nós nem vamos perceber que ele algum dia existiu. É o que acontece na poda neuronal. Por exemplo,
Um bebê de 6 meses tem a possibilidade de aprender todas as línguas, é o chamado cidadão do mundo, capaz de aprender todas as línguas possíveis. Mas ao longo do tempo nós vamos perdendo essa capacidade. Se eu quiser agora aprender japonês, que eu gostaria muito, vai ser muito mais difícil porque eu não tenho estas ligações que não foram estimuladas no início para diferentes tipos de sons. Ok? Então o que é que acontece? No fundo, nós vamos perder a oportunidade de desenvolver o cérebro ao seu máximo potencial, para garantir que o bebê venha a ser, como já disse, a melhor versão dele próprio, com saúde física, com saúde mental, com sucesso. Na verdade, tudo aquilo que nós queremos para os nossos filhos. Por isso, já sabe, depende de si a construção do cérebro do seu bebê. Nós estamos cá e ajudamos. Não se esqueçam, façam like, sigam o nosso canal, partilhem com os vossos amigos e familiares que tenham bebês também e a quem estas informações possam interessar. Vocês já sabem que o YouTube, quando detecta que o nosso vídeo está a ser muito visualizado, coloca-nos mais em cima nas suas listas e, portanto, temos mais oportunidade de chegar a mais bebês. E não se esqueçam que nós queremos mudar o mundo. Não com o exército de bebês, mas através dos bebês, porque eles vão ser os nossos grandes cientistas e inovadores e aqueles que vão levar para diante todas as mudanças que nós gostaríamos de ter e de ver na nossa sociedade para sermos mais felizes e mais saudáveis. E já sabe, ouçam os vossos bebês e sejam felizes.